esta manhã. Ser servos. O que é isso de ser servo? Ser um servo de Deus. Ser um servo não tem a ver com a ideia de nos submetermos a cumprir uma tarefa árdua, difícil, sem uma atitude de amor. Não tem a ver com isso. Isso não é ser servo, isso é fazer frete. Não é? Isso não é ser servo. Vamos ler aqui em Marcos capítulo 10, versículos 35 e 45, para compreender melhor o que estamos a falar. Marcos capítulo 10, versículo 35 e 45. Vamos chegar em pé para fazer esta leitura. E aproximaram-se dele Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos fizesses o que pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os assim, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Para sentar. É curioso que estes dois discípulos eram Tiago e João, dois dos discípulos mais especiais, digamos assim, do colégio apostólico, e apesar disso começaram a delirar com a ideia de se sentarem num lugar de honra na glória ao lado de Jesus. O poder sobe à cabeça das pessoas muito facilmente, não é? Todos nós temos uma necessidade psicológica, todo o ser humano tem uma necessidade psicológica de reconhecimento. Mas daí até querer ficar acima dos outros vai uma certa distância. E muitas vezes o impulso da nossa carne leva-nos a querer não apenas ser reconhecidos, mas querer ser mais do que os outros. E aí é que está o problema. E Jesus procurou dar-lhes esta lição, que eles não podiam pensar dessa maneira. No reino de Deus, quem quiser ser o maior deve-se tornar-se o menor. O qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há muitas pessoas que têm dificuldade em servir os outros. Há milhares de pessoas que trabalham no setor dos serviços, por exemplo, fazem atendimento ao público e tratam os outros um pouco abaixo de cão. Não gostam do que estão a fazer. São pagos para fazer aquilo, mas não fazem com uma boa atitude. E até parece que trabalham apenas por obrigação, para receber o seu salário, mas não mostram uma atitude de serviço aos outros. No fundo, eles estão a trabalhar numa área de serviços. Estão a servir as pessoas. E muitas vezes não os servem com a civilidade, a educação, a gentileza que é suposto que eles tenham para atender as pessoas. Parece que estão a fazer um favor aos utentes em atendê-los, não é? Vocês já foram com certeza a vários sítios de serviços públicos, por exemplo, ou privados mesmo, e quando são atendidos quase com duas pedras na mão, e já me aconteceu, a tal ponto de, aqui há uns anos, eu estava na loja do cidadão, fui renovar o cartão de cidadão, e o funcionário que me atendeu foi tão profissional, tão gentil, tão simpático, tão eficiente, que eu no fim, vi-me na obrigação de lhe fazer um louvor ali. Dizer: olha, muito obrigado, não é normal nós sermos atendidos dessa maneira, estou muito bem impressionado, o senhor é um excelente profissional.
Porquê? Porque é que eu senti necessidade de dizer isso? Porque não é o normal. Então as pessoas muitas vezes têm dificuldade em servir os outros, têm dificuldade em colocar-se na posição de servir os outros. As pessoas querem ser servidas, mas têm muita dificuldade em servir os outros. Diz o povo, não peças a quem pediu, nem sirvas a quem serviu. Como é que era a ideia do servo no Antigo Testamento? Vamos ver no Antigo Testamento como é que isto acontecia. Qual era o modelo do servo do Antigo Testamento? Há um modelo do Antigo Testamento que é o escravo de orelha furada, o servo de orelha furada. Vamos ler o texto a seguir. E através desta leitura vocês podem ver que fazia parte da lei de Moisés. Se houvesse um escravo hebreu que tivesse servido ao fim do 7º ano, digamos, ele poderia ser livre gratuitamente, não tinha que ser comprado à sua libertação. Naquele sistema que existia há pelo menos 4.000 anos ou 6.000 anos, o que é que acontece? Ele poderia sair, mas não poderia levar ninguém, a não ser que já anteriormente tivesse família. Mas, então diz, mas se aquele servo expressamente disser, eu amo meu senhor e a minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre. Ou seja, este escravo, que era escravo por obrigação, a partir do momento em que podia ser livre, ele dizia, não, eu sou bem tratado por este homem, que é o meu senhor, tem sido o meu senhor até agora, eu agora passo a ser um homem livre, mas eu prefiro continuar a ser servo deste homem, porque ele trata-me bem, porque ele não me trata mal. Então eu quero ser um escravo voluntário. Este é o modelo, espiritualmente falando, do servo que vemos no Antigo Testamento. Servir a Deus voluntariamente, não por obrigação, não porque a lei nos obriga. Um escravo não podia fugir do seu senhor, não é? Ele seria penalizado, fortemente penalizado, se ele fugisse do seu senhor. A lei não permitia que um escravo deixasse a sua condição assim, fugisse, desaparecesse. Ele tinha que ser escravo até ao tempo da sua libertação. Mas agora, um escravo que foi bem tratado, ele queria continuar a ser servo. E nós somos servos de Deus. Nós somos escravos de orelha furada. Este é o modelo do Antigo Testamento. E é um modelo muito bonito. Mas há um modelo melhor, que é o modelo do Novo Testamento. E o Novo Testamento apresenta-nos um modelo, o grande modelo de serviço aos outros. E esse grande modelo é Jesus. Jesus é o servo dos servos. Foi o maior exemplo de serviço que já existiu. Ele humilhou-se, entregou-se até à morte na cruz, por amor de nós. E ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Jesus humilhou-se 3 vezes. Podemos falar em 3 humilhações de Jesus. A primeira é quando ele se esvaziou a si mesmo da glória celestial. Está lá em Filipenses, como nós lemos aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Então a primeira humilhação de Deus, de Jesus, é que ele era participante da glória dos céus, e não obstante ele voluntariou-se para vir a este mundo, para anunciar quem Deus era, no meio da cegueira, das trevas que existiam no mundo, e mesmo em Israel, o tal povo que tinha uma aliança com Deus, mas que não conhecia Deus realmente. Ele veio a este mundo, ele esvaziou-se, ele humilhou-se, esvaziou-se da sua glória celestial e humilhou-se a si mesmo, ao tomar a forma humana. A segunda humilhação de Jesus é que ele, sendo homem, ele humilhou-se até à morte, porque ele não tinha que morrer. Ele tinha 33 anos quando morreu, era um jovem, não precisava de morrer. Ele não morreu de doença, não morreu de acidente, ele morreu porque foi executado, mas ele dispôs-se a isso.
Ele humilhou-se como homem até à morte. Ele dispôs-se a morrer. Ele prescindiu até da sua vida humana. Já tinha prescindido da glória dos céus. Agora prescindiu da sua vida humana. Esta foi a segunda grande humilhação de Jesus. Que tremendo exemplo de servo. E finalmente ele humilhou-se mesmo na sua morte, aceitando morrer entre dois malfeitores, como se fosse um deles, como se fosse um malfeitor. Eu não sei se tem mais um texto, eu creio que sim, a seguir. Isto tem a ver com Deus que o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, como já aqui cantámos, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual foi a terceira humilhação? A terceira humilhação foi que ele aceitou morrer, sim, mas aceitou morrer de uma forma ignominiosa. Aceitou morrer como um malfeitor. Ele não morreu por obrigação, mas morreu por amor. Como se costuma dizer, não foram os pregos que pregaram, que seguraram Jesus na cruz. Foi o seu amor por nós. Ele tinha legiões das miríades de anjos que poderiam libertá-lo daquela condição. Ele foi provocado até para isso, mas ele quis levar a sua função até ao fim. Então, o modelo de servo do Novo Testamento é o próprio Jesus. Se o do Antigo Testamento é o escravo de orelha furada, o do Novo Testamento é o próprio Jesus, que é o exemplo de servo que não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, o serviço cristão significa, antes de mais, imitação de Cristo. Nós somos cristãos, por alguma razão temos o nome de Jesus, identificamos com o nome de Jesus, é porque queremos ser seus seguidores, queremos ser seus imitadores, queremos ser parecidos com Ele, queremos imitá-lo. E talvez seja bom nós seguirmos o conselho do apóstolo Paulo, que dizia: sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Que grande responsabilidade. Que grande responsabilidade. Alguém dizia: sede meus imitadores. O mesmo Paulo que falava abertamente das suas insuficiências, das suas fraquezas, das suas lutas, das suas dificuldades, do espinho na carne, que falava de que o bem que ele queria fazer não fazia, o mal que não queria que fazia, e falava da sua luta interior, e essas coisas todas. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Jesus. No sentido de que vejam como eu procuro ser imitador de Jesus, e na mesma medida como eu procuro ser um imitador de Jesus, vocês devem ser também. Então, ser servo, antes de mais, é imitar Jesus. Jesus veio para servir. Uma atitude de serviço. Não, quem serve a Deus não está constantemente a cobrar o que quer que seja. Quem serve a Deus serve de coração. Amém? Assim como eu sei que por esse mundo fora tem vindo de escândalos financeiros, e há pessoas que dizem: eu já não dou, não abençoo. Não é que, graças a Deus, aqui não, mas em outros lugares há pessoas que dizem: eu não dou porque depois eles usam mal. O nosso problema não é esse. O nosso problema é nós abençoarmos. Não temos que cobrar nada. Nós temos que fazer a nossa função. Nós temos que abençoar a obra de Deus e depois deixar o resto. E as igrejas sérias como esta têm uma forma de escrutinar como é que os dinheiros são gastos. E está tudo escrito, está tudo... Aqui não há, como em alguns sítios que se fazem, pessoas que recolhem o dinheiro e ninguém conta. Não, aqui há sempre mais do que uma pessoa que conta, que registra, que assina, entra nas contas, é revisto por uma comissão de contas, as contas são passadas a pente fino, as despesas, as receitas, e são apresentadas. Amém? Há transparência. E nós, o nosso papel é abençoar. E quem serve não está a cobrar constantemente. Quem serve tem uma atitude de serviço e serve com alegria. O segundo aspecto do servo é o aspecto da obediência. É interessante que lá aos Gálatas Paulo diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ok? Os irmãos conhecem este versículo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu levo a carga do meu irmão e o meu irmão leva a minha carga. Quando eu estou mais pesado, ele ajuda-me. Quando ele está mais pesado, eu ajudo. Até aqui tudo bem. Mas o problema é que 3 versículos mais à frente, no capítulo 6 de Gálatas, do 2 para o 5, parece que há aqui uma contradição.
Porque no 5 diz, porque cada qual levará a sua própria carga. Primeiro diz, levai as cargas uns dos outros, e depois diz, cada um leva a sua. Então, mas isto é uma contradição. Não é. Não é. Não é. Porque se cada um levar a sua carga, e ainda der uma mãozinha ao outro, e o outro fizer a mesma coisa em relação a si, sabe qual é a conclusão? A sua carga é sempre mais leve. Amém? Porque alguém, além da sua, além de você levar a sua carga, o outro ajuda a aliviar a sua carga também. Não há contradição nenhuma, mas é um princípio de comunhão, de partilha, de fraternidade cristã, em que nós vivemos em parte a vida dos outros também. Por isso é que a Bíblia diz que nós nos devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu sei que é muito bom quando nós nos podemos alegrar com os que se alegram, a não ser que a gente seja egoísta ou invejoso, mas é bom, não é? Mas é um bocado mais chato quando nós temos que nos entristecer com aqueles que estão tristes. Então, estou bem disposto agora, agora tenho que ir falar com aquela pessoa que está com este problema, ou que morreu uma pessoa ontem, ou que... Mas esse é o sentido da comunidade cristã, da fraternidade cristã. Nós somos membros uns dos outros, somos membros do mesmo corpo. Se eu magoar se eu tiver um problema no fígado, eu não digo, o meu fígado está doente, eu digo, eu estou doente. Porque afeta todo o corpo. Amém? Outro princípio do serviço é amar ao irmão e ao próximo. Este amor ao irmão e ao próximo, diz lá em João, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o serviço cristão é uma forma de prática de nós demonstrarmos o nosso amor pelos outros e também uma forma prática de sermos reconhecidos como discípulos de Jesus. Qual é a maneira de nós mostrarmos o nosso amor uns pelos outros? É só com palavras? Irmãos, muitas vezes palavras levam-as ao vento. É mais com ações, é mais com atitudes, é mais com intervenção espiritual, é mais com oração, é mais com bênção. É um envolvimento que manifesta o nosso amor pelos outros. Isso é servir Deus. E como eu tenho dito aqui milhões de vezes, não há maneira de servir Deus a não ser servir as pessoas. Deus não precisa de ser servido diretamente. Ele tem lá miríades de anjos, milhares de anjos de volta dele, não precisa de nada de nós. Mas como é que nós podemos servir Deus? Servindo uns aos outros. Servindo o irmão, servindo a igreja, servindo o próximo. Testemunhando de Jesus, é um serviço que prestamos a quem não conhece Jesus. Não estamos a fazer um favor a Deus, mas estamos a servir a Deus através das pessoas. Não há outra forma de servir Deus. Amém? Eu acredito que todas aquelas pessoas que trabalharam ao longo dos séculos como missionários em países estrangeiros, em lugares distantes, em culturas diferentes, que muitas vezes tiveram que superar barreiras culturais, tiveram que ultrapassar os seus próprios preconceitos, tiveram que aprender outras línguas, outros dialetos, outros idiomas, tiveram que se adaptar a novas culturas. Eles fizeram isto porquê? Para servir Deus, é verdade. Mas como é que eles serviram Deus? Servindo as pessoas. Amém? Porquê é que Jesus morreu? Pelas pessoas. Isto agora com as coisas dos animais, qualquer dia começa para aí a dizer que Jesus morreu também pelos cãezinhos e pelos gatinhos. Também vão para o céu. Já há uns quantos que dizem isso. Não é? Mas Jesus morreu pelas pessoas. Quem é salvo são pessoas. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. São as pessoas. Se servimos Deus, servindo as pessoas. Porque Deus é Senhor de toda a criação. Mas Ele é o Deus das pessoas.
E finalmente, serviço cristão implica alegria. Quando servimos com amor, isso traz-nos alegria e satisfação. Lucas, no seu livro de Atos dos Apóstolos, cita o apóstolo Paulo, por sua vez, cita Jesus dizendo as seguintes palavras: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Mas na nossa cultura, na nossa mentalidade, a gente vê a coisa ao contrário. Quem recebe fica muito satisfeito. Mas quem dá é mais abençoado. E, irmãos, isto é um princípio espiritual, mas é um princípio que se pode ver em muitos outros contextos fora do âmbito espiritual. Quando eu fui presidente da Liga dos Amigos do Hospital de Setúbal, que enquadrava o voluntariado, eu ouvi N testemunhos de voluntárias que prestavam serviço no hospital partilhar comigo, dizer a satisfação que sentiam, o prazer que sentiam quando saíam dali, iam ali uma tarde ou um dia por semana, por exemplo, e muitas delas andavam nas partes das consultas externas com os carrinhos a oferecer bolachas e um café com leite às pessoas que às vezes iam para lá muito cedo de manhã e estavam ali muito tempo sem comer e ofereciam, ou nas enfermarias andavam com um carrinho também com revistas para as pessoas lerem, enfim, as que estavam acamadas nas enfermarias, pronto, ou se precisavam de alguma coisa, e o facto de poder chegar ao pé de uma pessoa e oferecer um pouco de café com leite e uma bolacha, umas bolachas, ou chegar ao pé de um acamado e dizer, olha, não quero ler aqui umas revistas, não quero ver aqui umas revistas e tal, ou perguntar se precisa de alguma coisa e eles responderem com um sorriso, com um obrigado, aquilo era uma coisa tão importante. E as pessoas voltavam para casa com uma sensação de utilidade, com uma sensação de relevância, com uma sensação de eu fui útil a uma pessoa que estava fragilizada, que estava em necessidade. E, portanto, não é apenas um princípio cristão, é qualquer coisa humano, é qualquer coisa do mais profundo da nossa humanidade. É mais abençoador dar, quando nós damos de coração, do que receber. Amém, irmãos? E por isso, no serviço cristão, nós sabemos que é mais abençoado aquele que serve do que aquele que é servido. Amém? Isto foi difícil de entender. Porque na última ceia, Jesus acabou a ceia e fez uma coisa estranhíssima. Agarrou na orla da sua túnica, prendeu aqui, na faixa, para ficar com os movimentos mais livres, mandou vir uma bacia com água e começou a lavar os pés aos discípulos. Coisa que um escravo é que fazia, não o mestre. Não há notícia de nenhum mestre na antiguidade clássica, nenhum grande filósofo, de Platão ou de Aristóteles ou quem quer que seja, lavar os pés aos seus discípulos. Mas Jesus fez-o. E aquilo foi tão estranho que Pedro espantou-se. Disse, oh Senhor, a mim não lava os pés. Tu és importante demais para lavar os pés. E então Jesus disse, olha Pedro, se não te lavar os pés, não tens parte comigo. E o Pedro, dentro daquele registro dele, muito engraçado, do 8 ao 80, disse, ó Senhor, não apenas os pés, mas o corpo todo. Já queria que ele desse banho. Jesus disse, não, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Tem lá, calma, que é só os pés. Amém? Então, quem serve a Deus serve com alegria. Ou então não vale a pena servir. Servimos contrariados. Eu não consigo entender, ao longo da minha vida cristã, eu já vi pastores no passado que serviam quase como se estivessem debaixo de uma grande carga, como se fossem animais de carga. Eu, francamente, se tivesse essa posição, ia à minha vida. Porque nós, para servir a Deus, devemos servir com alegria. Está bem que às vezes estamos contrariados, às vezes há dias complicados, às vezes há coisas que nos entristecem, às vezes sentimos frustrados por isto ou por aquilo, mas se nós, de uma maneira geral, não servirmos a Deus com convicção e com alegria, com o prazer de servir os outros, servir Deus através das outras pessoas, então mais vale não o fazer. Há muitas pessoas que servem apenas com vista ao galardão, com vista ao reconhecimento.
com vista a obter algum ganho. Mas a coisa no reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus é muito diferente da mentalidade secular, da mentalidade humana. Normalmente é tudo ao contrário. E é isso que faz confusão em muita gente. As pessoas não entendem que dar é melhor que receber. Não entendem que às vezes, se nos baterem numa face, é preferível dar a outra. Não entendem uma série de princípios. Não entendem que quando nós damos a Deus, Deus acrescenta. Porque é tudo ao contrário daquilo que é a lógica do mundo. Eles não compreendem a lógica do reino de Deus. Mas Jesus veio estabelecer o seu reino e chamou-nos para ser parte do seu reino. Ele é o Senhor, Ele é o Rei deste reino, é o Rei espiritual, e nós somos chamados para trabalhar neste reino. E para isso nós somos servos. Nós servimos a Deus, mas não devemos servir de qualquer maneira. Servimos com alegria, servimos com prazer. Dentro do contexto do aniversário da Igreja, nós dedicámos este domingo para falar da diaconia. Diaconia é uma palavra grega que é utilizada no Novo Testamento cerca de 100 vezes. Portanto, por aqui vocês veem que é alguma coisa que tem relevância. Diaconia começou por ser o servir às mesas, lá em Atos, quando na igreja em Jerusalém houve um problema e os apóstolos entenderam eleger diáconos para servir às mesas, para que eles não tivessem de fazer isso, porque havia ali uma murmuração entre as viúvas de origem gentia e as de origem hebraica, e alguém andava a dizer que os apóstolos davam mais atenção a umas do que a outras. Então, para eles não ultrapassarem esse problema, em vez de sermos nós a servir às mesas, vamos arranjar pessoas da comunidade cristã, da igreja, da comunidade de fé, que possa-se fazer esse papel. Então existe instituir os diáconos. Então diaconia inicialmente queria dizer servir às mesas, mas depois, ao longo do tempo, passou a representar toda a dimensão do serviço cristão, toda a dimensão daqueles que servem a Deus. E a Igreja instituiu, de facto, diáconos, e nós temos diáconos, e nós hoje queremos dar posse a um novo diácono, e queremos apresentar os diáconos que atualmente servem a Igreja aos irmãos.